Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Olá, sejam bem-vindos ao Hora H do Agro, um painel onde discutimos e analisamos os principais assuntos que marcaram a semana no agronegócio brasileiro. Chegamos ao último mês do ano, hora de projetar os cenários para a economia, mercado agrícola e logística em 2022. Na primeira rodada do painel, vamos entender como o aparecimento da variante Ômicron do novo coronavírus impactará os próximos meses no Brasil e no mundo. O surgimento da variante Ômicron estremeceu a confiança dos mercados globais quanto a uma recuperação pujante da economia mundial no início de 2022. Ao longo da última semana, diversos países aumentaram as restrições para a entrada de estrangeiros em seus territórios. Com as medidas, temores nas cadeias de abastecimento e pressões inflacionárias foram reestabelecidos. Nos Estados Unidos, o Banco Central abriu espaço para a alta de juros. Para saber o que esperar da economia, eu recebo aqui no estúdio da Jovem Pan News, em São Paulo, Pedro Renaud, economista sênior do Itaú BBA. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado, Kellen. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E a gente vai apresentar os nossos convidados sobre tendências no mercado agrícola. Vamos ter a participação e análise direto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Carlos Cogo, sócio-diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio. Seja bem-vindo, Cogo. Obrigado, igualmente, e também aos nossos convidados também, um abraço a todos. Obrigada, Cogo. Direto de Brasília, quem falará conosco a respeito de logística será Edeon Vaz, diretor executivo do Movimento Pro Logística, que está em Cuiabá. É isso, Edeon? Seja bem-vindo. Obrigado, Kellen. Obrigado aos colegas que vão participar do painel. Eu estou em Brasília, por isso que eu estou fantasiado assim de executivo. Por isso que eu me confundi, eu estou acostumado a você estar em Mato Grosso, Brasília, Mato Grosso, titubeei, agora está muito claro. Obrigada, Edeon. Vamos também receber Maciel Silva, que é coordenador de produção agrícola da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Seja muito bem-vindo, Maciel. Obrigado, Kellen, eu que agradeço o convite. Muito obrigada a vocês pela companhia e vamos direto ao ponto. Abrimos a edição de hoje falando sobre efeitos da nova variante Ômicron nas expectativas econômicas para o Brasil e para o mundo. E esta é a primeira pergunta e eu dirijo a você, Pedro Renaud. Quais efeitos são esperados? Bom, Kellen, eu diria que dizer exatamente quais são os efeitos ainda é um pouco cedo, porque a gente precisa avaliar 3 dimensões aqui da Ômicron. O primeiro é transmissibilidade. Segundo, severidade, e terceiro, capacidade de resistir a vacinas. Sobre o primeiro ponto, já tem bastante evidência de que ela de fato se espalha com maior facilidade, mas no segundo, se ela gera casos graves, há indícios do que a gente está vendo lá, principalmente do sul da África, que é onde já tem mais informação, porque é onde começou, de que ela leva com menos frequência a casos graves. O terceiro ponto da vacina, não dá para saber exatamente ainda. A Moderna disse que há um risco de ser necessário uma nova vacina. Por outro lado, a Pfizer disse que é bem provável que nas pessoas vacinadas a doença não leve a quadros graves, e isso significa que, no final das contas, a vacina vai continuar funcionando no sentido de impedir ali, por exemplo, a necessidade de hospitalização. Então, pontos 1, 2 e 3 ainda precisam de melhores informações para a gente acessar melhor o que vai acontecer. Obviamente, o mercado global já reagiu com muita força, porque na dúvida, obviamente, você começa a colocar cenários ali de nova disrupção, mas o que a gente precisa lembrar é que, na verdade, se ela é mais transmissível e aparentemente menos severa, ela vai ajudando a pandemia a caminhar mais rapidamente para uma endemia. No sentido de que a coisa continua por aí, mas ela não leva a crises de saúde públicas. E aí fazer um ponto importante aqui, que é o seguinte: segunda, terceira, as eventuais quartas ondas que a gente está vendo já tiveram muito menos efeito nas economias do que a primeira. Então, se a gente está falando de algo parecido, vamos chamar aqui a Ômicron de uma Delta 2.0.
provavelmente os efeitos na economia também são de muito menos disrupção do que a gente viu lá atrás. O que a gente precisa monitorar é se nesses meus pontos aqui houver uma combinação de severidade alta com capacidade de fugir das vacinas. Isso não dá para dizer ainda que é cenário base, pelo contrário. Então, apesar do susto, a gente pode dizer que talvez a Omicron aqui ela seja um dos soluços finais, vamos dizer assim, na convergência de um vírus que foi pandêmico e ele vai virando endêmico. Óbvio, precisa monitorar novos surtos potenciais, ondas de inverno, países onde a vacina já está ficando velha, no sentido de que os idosos receberam muito lá no início, precisam do seu reforço. É algo para se prestar atenção, mas não parece aqui ser sinal de fim do mundo, pelo menos por enquanto. Que bom, que assim seja. Obrigada, Pedro. Quero saber de você, Carlos Cogo, essa nova variante do coronavírus tem algum impacto previsto no mercado agrícola? O que acontece ou tende a acontecer com o mercado de grãos, por exemplo, caso haja uma nova onda com lockdowns, e se este é um cenário esperado por você? É perfeito. Ao longo desses dias de incerteza que o Pedro traçou corretamente, o que a gente viu foi uma derrocada das commodities de forma generalizada, né? Desde petróleo até soja, milho, café, praticamente açúcar, algodão, todas as commodities em baixa de forma generalizada. Então, esse é um efeito imediato que pode ser atenuado à medida que se tem exatamente um conhecimento melhor dos impactos dessa variante, se ela vai realmente gerar novos lockdowns e interrupções de atividade de indústrias, portuárias, etc. O que preocupa mais nesse momento de imediato, assim, não é de fato, eu acho que a questão de preços agrícolas que se recuperam imediatamente após termos conhecimento desses fatos referentes à nova variante. O que preocupa é que se realmente houver algum tipo de novo lockdown, seja na Europa, seja em nível de Ásia, leste europeu, a gente pode ter um prolongamento dessa situação de paralisação de indústrias de insumos de base, como fertilizantes defensivos, que já estão numa situação extremamente complicada e que, se for prolongado esse processo, poderá gerar complicações para os próximos plantios aqui no Brasil, na ordem: milho segunda safra, café, cana e depois mais adiante safra de grãos 22, 23. Muito bem, obrigada, Cogo. Ou seja, ainda precisamos ter mais detalhamentos para entender impactos potenciais na formação de preços agrícolas para o futuro, sem perder de vista os impactos que podem acontecer na logística de distribuição. E esse é um tema que o Maciel está acompanhando muito de perto. Maciel, diga para a gente qual é a principal preocupação que a CNA visualiza hoje com relação à pandemia e às cadeias da agropecuária para o início de 2022. Certo, Kellen. A gente já vive um momento de muito estresse na questão do abastecimento de insumos, né? A gente tem problemas logísticos, temos uma crise energética mundial instalada, com um problema aí para todas as cadeias. Então, uma variante como essa, como o Pedro falou muito bem, dependendo da severidade, o nível de intensidade, ela pode ser mais um agravante dentro desse processo de estresse. A curtíssimo prazo, nos preocupa muito, principalmente a cadeia produtiva de frutas, que tem uma exportação por via aérea, são produtos frescos que demandam. Então, as limitações de circulação podem ter um impacto mais direto nessas cadeias. E o segundo semestre agora, né, é um momento de maior volume de exportação, agora mês de dezembro, com bastantes volumes expressivos aí de exportação. Então, o que nos preocupa mais no curto prazo são essas limitações de circulação de salvaguarda, né, que ocorre de forma preventiva, mas como os demais detalharam, a gente precisa ver o nível de intensidade, de que forma isso vai agravar, mas que de fato a gente já está numa situação de estresse e qualquer outro fator, ele pode ser muito prejudicial ao setor e principalmente no que se refere aos custos de produção. Muito importante. Os custos de produção estarão em debate aqui ainda hoje no painel. E Edeon, você que é um especialista em logística, diga pra gente como está a logística brasileira e global neste momento em que as cadeias tentam se reorganizar, mas ainda enfrentam desafios com novas variantes do coronavírus. O Brasil está vulnerável? O Brasil está vulnerável, assim como todos os países do mundo, em relação a essa nova cepa. Nós estamos sofrendo ainda as consequências da pandemia. Nós estamos tendo problemas com contêineres, por exemplo,
estão faltando contêineres para exportação de produtos como algodão, como fumo, café. Então, e isso está em todos os países do mundo, né? Nós não sabemos ainda quanto vai perdurar esse problema. Agora, o Brasil tem um conhecimento já adquirido dessa questão da pandemia. Então, nós já tivemos problemas seríssimos no início da pandemia, onde tripulações inteiras ficaram mantidas no navio por tempo indeterminado, ao invés de trocar a tripulação, colocar nova tripulação e seguir viagem, ou desembarcar, não foi possível fazer isso. Então, acho que nós já aprendemos um pouco da lição de como trabalhar nesses casos, né? Vai depender, obviamente, da Anvisa, a interpretação disso. Mas eu acho que, na minha concepção, o pior já passou. De qualquer maneira, nós temos que ficar atentos à propagação desse Ômicron para que nós possamos ver quais iniciativas vamos ter que fazer. Eu acho que aquela paralisação total que nós tivemos e que foi necessário acionar os ministérios para conversar com os prefeitos, com os governadores, para liberar o tráfego dos caminhões, eu acho que esse momento nós já conseguimos passar. Agora, nós temos que, obviamente, manter em vigília essa questão do que pode vir a ser. Muito bem, obrigada, Edeon, e a gente vai avançar agora. Hora de conhecermos as expectativas para dólar. Câmbio é fator de alto impacto na formação de preços e custos para a produção de alimentos. Só neste ano, o dólar já acumula ganhos superiores a 8% em relação ao real. Apesar de se manter em um dos mais altos patamares já vistos, o dólar fechou novembro com um recuo de 0,18%. A moeda norte-americana começou o mês valendo R$ 5,67 e encerrou o período a R$ 5,63. No acumulado do ano, o dólar registra valorização de quase 9%. A pesquisa Focus do Banco Central, divulgada na última semana, revelou que a previsão do mercado é que a moeda norte-americana encerre os anos de 2021 e 2022 valendo R$ 5,50. Vamos já saber a previsão de dólar diante das sinalizações de que a alta de juros pode ser antecipada nos Estados Unidos. Abrimos a segunda rodada do nosso painel com pergunta a você. Pedro, isso significa o que para câmbio, hein? Como é que estão as previsões de vocês no Itaú? Na verdade, a gente está com a previsão, junto com a pesquisa Focus, 5,50 para o fim desse ano e para o fim do próximo. Agora, eu acho que faz sentido colocar alguns pontos aqui. Primeiro, falar que é 5,50 no fim desse ano e no fim do próximo leva a crer que nós projetamos estabilidade. Isso está longe de ser verdade. A gente tem aquela frase famosa de que o câmbio existe para ensinar humildade a economistas, porque varia bastante, né? O que a gente enxerga, se a gente olha para o curto prazo aqui, e esticando para o ano que vem, é que de fato você tem um ambiente global que ele está ficando menos favorável. Essa história de alta de juros nos Estados Unidos, ela vai ser talvez uma das últimas altas, a gente já começou a ver por países em desenvolvimento, Brasil entre eles, passou por uma boa parte dos mercados emergentes, já apareceu em alguns desenvolvidos, e aí nessas economias, vamos dizer, centrais, Inglaterra que deve subir juros em breve, Estados Unidos que deve subir em junho de 2022, eles vão começando devagarzinho a tirar o pé do acelerador, o juro sai do zero para patamares ali no caso dos Estados Unidos, por exemplo, 0,75 ao final de 2022, e isso vai causando aqui uma pressão na economia global, que é o quê? Dólar para cima, colocando de forma mais simplificada. Isso a gente tem mapeado, tá? Nas nossas contas, e quando a gente fala da pesquisa Focus, na maior parte do mercado, essa alta ela já vem também. O grande risco é, se a gente, por exemplo, tem uma Ômicron que prolonga as pressões inflacionárias, a gente vê juros subindo ainda mais. Aí você teria dólar mais para cima. Agora, só terminando aqui de amarrar um pouco a história, se eu tenho essa pressão global, tem um outro ponto importante que é juros subindo no Brasil também. A gente saiu de uma Selic a 2% poucos meses atrás. A gente deve fechar esse ano já perto de 10%. Para o início do ano que vem, nós projetamos em março juros em 11,75%. Isso significa um fator que compensa uma boa parte dessa pressão global. Onde vai estar a volatilidade do ano que vem?
tanto em variações aqui em torno desse meu cenário para esses fatores que eu mencionei, quanto o fato de que ano que vem a gente tem eleições e, naturalmente, você tem uma eleição ali, ela tende a gerar volatilidade, então, por isso aquele 5,50 eu diria com uma banda bem larga em torno do número. Obrigada, Pedro. A gente vai chamar os nossos painelistas convidados para entrarem conosco nessa segunda rodada. Eu vou lá para o Rio Grande do Sul perguntar a você, Carlos Cogo, qual a sua visão para dólar e quais são os impactos esperados para preços de commodities agrícolas como soja e milho no Brasil em 2022. Todo mundo quer saber se vai subir ou vai cair. Perfeito. Levando em consideração o que foi colocado pelo Pedro, que a gente concorda, a grande questão é uma taxa cambial de 5,50. O grande luta do produtor, o grande drama é sempre a volatilidade, né? Ele exatamente tomar a decisão de compra de insumos a um câmbio X e, porventura, depois lá adiante na colheita, encontrar um câmbio Y, né? Um grande spread de câmbio entre a compra de insumos e a venda do produto. Vai ser uma dor de cabeça enorme para o produtor brasileiro para essa próxima temporada, né? Principalmente a temporada de grãos 22-23. Só que a gente tem que buscar um pouquinho mais a linha do tempo, uma coisa para todos nós também discutirmos, avaliarmos aqui, é que nós estamos, na verdade, já finalizando um plantio que foi feito já a um custo mais alto, mas ainda muito inferior àquele que será provavelmente o custo de produção da safra 22-23, que tudo indica já estará no patamar ainda mais alto. Mas tem um detalhe nesse meio tempo. O primeiro grande produtor agrícola global, o primeiro grande player que vai enfrentar essa situação são os produtores norte-americanos. Eles têm que comprar os insumos desde já, e a situação nos Estados Unidos, você pegando dados, por exemplo, da Universidade de Illinois, indicam que você tem hoje os custos mais altos de fertilizantes, sementes e defensivos dos últimos 22 anos nos Estados Unidos. É o pior resultado esperado para a soja em lucro ou retorno ao produtor em dólar por acre dos últimos 5 anos, e do milho o pior retorno dos últimos 20 anos, é uma margem praticamente zero no milho. Todo esse impacto que vai acontecer no plantio americano, na compra de insumos a preços elevados, migração de área, redução de área de cultivo, vai ter que estar no radar do produtor brasileiro para ele começar a fazer todo o seu planejamento da próxima temporada. E isso vai envolver custo de insumo em dólar mais alto ou mais baixo, taxa de câmbio na hora da compra, uma fixação na operação de barter por troca de insumos e produto. Esses preços são excelentes. Se você colocar os preços hoje, as paridades de milho, soja, jogar câmbio futuro na B3, mais prêmio nos portos, nós temos preços aí na casa de soja, na casa de R$155 a R$160 para 2022, na casa de R$160 a R$65 para 2023. O preço exatamente não é o problema. Acho que a grande preocupação do produtor não vai ser preço, vai ser olhar o seu poder de compra, a relação de troca que ele vai ter que exatamente naquela hora que ele vai ter que tomar a decisão. Vai poder esperar um pouco, mas não pode esperar a vida toda para tomar a decisão de compra de insumos. Muito bem, obrigada. Carlos Cogo acabou de nos dizer que preço não deve ser o problema, mas a perda do poder de compra. A gente vai tratar desse tema com o Maciel, que está acompanhando muito de perto, e eu gostaria de saber de você, Maciel, há hoje já acontecendo uma perda de valor, de poder de compra do agropecuarista brasileiro para algumas culturas que pode não ser o grão exatamente, mas a gente tem visto dificuldades até no setor leiteiro. O Brasil importa 85% do fertilizante usado nas lavouras, isso pressiona custos. Qual é a situação hoje do agropecuarista brasileiro em termos de receita, de finanças? Então, Kelly, o momento hoje ele já é de um estreitamento que ele é muito preocupante. Acabaram de falar quanto à relação de troca. E para a soja, por exemplo, a gente está nos piores momentos para a relação de troca no que se refere a fertilizantes e herbicidas, principalmente. A gente está vendo aumento de custos aí na casa de 200, 300, 400%, a depender do insumo, e é um momento muito preocupante. Foi falado aqui que vale a pena
pontuar que a safra 22-23 ela corre risco de ser a safra mais cara da história e talvez a mais difícil dentro do processo de gestão para o produtor rural. Você tomar a decisão em relação a momentos de preços bons, que dá aquela coceira em querer ampliar a área, querer ampliar o pacote tecnológico, ao mesmo tempo você vivenciando uma escalada de preço dos insumos e uma total incerteza em relação ao câmbio, principalmente por se tratar de um ano eleitoral. Então, o processo de gestão ele vai ser muito desafiador e a tendência de estreitamento da margem ela deve se manter. Então, vai ser um desafio para o produtor. Obviamente, além de todos os outros relacionados à atividade, né, em operar com uma indústria a céu aberto, o processo de gestão dele na tomada de decisão de compra de insumos vai ser muito determinante para a inspeção da margem, principalmente na 22-23, ou mesmo para a segunda safra desse ano, para aqueles que ainda não compraram insumos ou para as culturas perenes, aí, como é o caso do café, ou semi-perene, como é o caso da cana-de-açúcar e a laranja, por exemplo. Então, vai ser um ano desafiador, com a tendência de seguir o que a gente já está vendo aqui hoje. Colocado, Maciel. E dentro deste cenário que estamos aqui debatendo, a gente já trouxe perspectivas do mercado através da pesquisa Focus em dólar 5,50. O Banco Itaú também está com essa previsão para o fim de 2021. Taxa de juro apontada de 2 dígitos para 2022, o que significa também um custo mais alto nas operações que precisam destes financiamentos no agro. Custos mais altos de sementes, de fertilizantes lá nos Estados Unidos estão provocando um dos piores resultados para soja e milho dos últimos anos. E aí a questão que fica para o Brasil é: será que estamos com habilidades suficientes para gerir tamanhas questões que nos envolvem hoje, seja a dificuldade em relação a câmbio, a alta dos custos e a imprevisibilidade em relação ao patamar de preço das commodities? Quero saber de você, Deon, se a gente vai ter um alívio, pelo menos na área de fretes. A BR do Mar pode ser aprovada ainda em 2021? Eu conversei com parlamentares da bancada do agro nesta semana e que me disseram que estão fazendo de tudo para que o texto seja aprovado esse ano e a gente consiga ter uma diminuição do frete marítimo no Brasil, o que seria uma boa notícia. Você está otimista? Olha, nós estamos trabalhando para viabilizar isso, né? Eu estou vindo lá da Câmara, do Senado, contato com parlamentares, exatamente visando aprovar ainda esse ano o BR do Mar. Nós tivemos reunião da Câmara Temática de Logística, do agronegócio, hoje de manhã, e o assunto foi tocado com o pessoal do Ministério, também da Infraestrutura, no sentido de conseguirmos fazer com que seja aprovado ainda esse ano. Agora, nós sabemos que a implementação disso não é tão curto prazo, porque nós estamos falando nas alterações da lei, no caso da cabotagem, de redução da tripulação, a importação de navios. Então, isso não é uma coisa tão rápida, né? O que mais nos preocupa são os fretes internacionais, e esse está nos preocupando, porque nós pagávamos, há 2 anos atrás, $36 para levar uma tonelada de soja do Porto de Santos para Xangai, e hoje nós estamos pagando $68. Quer dizer, é um negócio difícil de você até entender o porquê, né? Porquê da pandemia? Bom, na pandemia tinha navio sobrando. Agora, porque está voltando da pandemia, está faltando tanto navio assim, eu acho que está havendo um aproveitamento a nível mundial da situação que nós estamos vivendo, né? E isso o Coro sabe muito bem, ele acompanha o mercado e sabe o quanto isso é complicado para nós. Mas, sem dúvida alguma, o BR do Mar, ele vai vir a contribuir para que nós possamos, por exemplo, levar arroz do Rio Grande do Sul para o Nordeste a um custo menor, né? Hoje ainda está indo de caminhão, não estamos utilizando para transportar grãos, muito pouca coisa, entre o Rio Grande do Sul e o Nordeste. Então, nós precisamos da lei, dessa nova lei, que é a 4199, para que nós possamos endereçar a solução desse problema no médio prazo.
Médio prazo, essa era a palavra que eu estava buscando de você. Você já deu sinais de que há uma expectativa de aprovação da BR do Mar ainda em 2021, mas os efeitos práticos dessa mudança ainda não estarão presentes nas rotinas de 2022, que seria o curto prazo, mas no médio prazo. Ainda assim, seguimos otimistas com essas mudanças que tendem a acontecer no sistema logístico brasileiro. Vamos para a terceira rodada do nosso painel e a escalada dos preços dos insumos tem colocado desafios adicionais aí para a produção de alimentos. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a alta de preço dos insumos foi a principal responsável pelo aumento do custo de produção na safra 2021. De janeiro a setembro deste ano, o glifosato, herbicida mais utilizado nas lavouras brasileiras, subiu quase 127%. O KCl, ou cloreto de potássio, importante nutriente para as lavouras, teve valorização superior a 152%. O fertilizante MAP subiu 74,8%, a ureia 70,1%. A ração animal para engorda do rebanho, 15,1%. E a ração para animais em lactação teve alta de 20,1%. E com a alta dos custos, o que todos no setor agropecuário querem saber é se o ciclo das commodities permanecerá em alta, para que haja uma condição de manter margens positivas no setor agropecuário. A pergunta, então, é para o Pedro, que está aqui comigo. A gente tem a continuidade do ciclo de commodities com preços altos ou a partir de 2022 começa um período de declínio? Perfeito. Olha, Kellen, a gente nunca comprou muito a ideia de que a gente estaria, por exemplo, num super ciclo onde esses preços eles vão subindo como fizeram início dos anos 2000, com aquele crescimento muito forte da China. Era uma questão aqui mais conjuntural. E eu entendo que essa pressão de custos agora, ela conjunturalmente ainda pode impactar a oferta, então ajuda a dar um certo suporte. Só que o lado da demanda, a gente não entende que é uma economia global que ela vai aumentando o consumo pós-pandemia. Não é que o mundo vai crescer muito mais pós, do que crescia pré. Isso significa que há uma tendência de ver uma acomodação, secularmente falando, inclusive, se você olha ao longo de horizontes mais amplos, tendência de preço de commodity é para baixo. Então, no curto prazo, eu estou chamando curto prazo de 2022, a maior parte das culturas aqui que dizem respeito ao Brasil, em termos de balança comercial, em termos de inflação, os mais importantes, a gente vê preços ainda bastante elevados. Já se poderia dizer não tão favoráveis, porque você tem uma composição de custo que é um pouco diferente, mas ainda assim relativamente altos. A tendência, no entanto, é que a gente veja, vamos dizer, uma estabilidade com queda daqui para frente. Os picos, na nossa leitura, já ficaram para trás. Você pode ter talvez agulhadas ali de curto prazo, mas a lógica é que esses preços eles vão cedendo, mesmo que eu tenha uma pressão de oferta, uma questão de custo, e isso aqui é um desafio que a gente precisa monitorar. Na nossa leitura, a curva de preço ela já virou. Então, tem que tomar cuidado, na verdade, é para essas curvas não se cruzarem de certa forma, né? Preço vem na frente, depois o custo sobe, agora que o preço começa a cair, você tem que tomar cuidado para não ser pego de pé trocado. Esse é o grande ponto da nossa conversa. Vamos chamar o Carlos Cogo para participar conosco e entender de você, Carlos Cogo, há fatores que podem fazer o preço da soja e do milho cair mais rapidamente em 2022 e como é que estão as vendas antecipadas dos agricultores para tentar, de repente, preservar o preço que o mercado está oferecendo hoje, se há um cenário potencial de aumento de oferta ou estabilização ou queda de preço, que o Pedro colocou, mas não necessariamente essa é a sua visão. Perfeito. Sem dúvida, os picos de preços já passaram. Na transição entre 2020 e 2021, a gente viu, ao longo do pico da pandemia, as cotações atingirem o terceiro nível mais alto das últimas 2 décadas, para todo o grupo de soja, milho, trigo, açúcar, algodão, e agora as curvas são de baixo. É importante também mencionar que essa acomodação que está vindo naturalmente para patamares mais baixos ainda vai situar as commodities em 2022 e 2023 em valores ainda entre 15% a 20% em dólares, acima da média histórica dos últimos 10 anos em termos de cotações de bolsas futuras. Então, tem um ponto aqui para refletir. O grande problema é que os custos vão subir numa escala muito maior do que essa. Essa é a grande questão aqui que a gente tem para
para avaliar. A gente tem distribuído material aos clientes, participou de congresso do setor, da ANDA, da Andave, e o que se mostrou lá? É a pior relação de troca dos últimos 12 anos, é o nível mais alto de custo de insumos desde 2008, e ainda assim você tem uma margem no Brasil, mas preocupa muito. Por exemplo, a gente fez uma simulação, eu vou explicar rapidamente, se o produtor tivesse no Brasil que tomar uma decisão hoje para comprar insumos da soja para 22, 23, com as atuais cotações futuras, atuais prêmios dos portos e com o dólar futuro, ele teria a margem mais baixa dos últimos 14 anos. E é uma margem bruta que ainda existe, coisa que nos Estados Unidos já é quase zero, mas a margem líquida efetiva, ela realmente já fica muito pequena. Estou falando muito pequeno, coisa ao redor de R$500 por hectare. Um produtor que está vindo de um faturamento de margem líquida de R$5.000 por hectare na safra que passou e estimado em R$3.500 por hectare em 21, 22. Traçar R$500 por hectare numa simulação com a conjuntura de preços atuais é bastante assustador, mas para finalizar eu quero mencionar uma coisa muito importante. O custo de produção, independente do país ser produtor de insumos, China, Marrocos, Estados, vamos pensar em Rússia também, importante nitrogenados, fosfatados, a própria China, o custo de produção vai crescer para todos os países do mundo. Então, naturalmente, nós vamos ver aqueles países que têm menor competitividade em termos de custo, vão reduzir a área, vão reduzir a demanda por N, por P, por K, por nitrogênio, fósforo, potássio, por defensivos, e isso, obviamente, vai levar, com um time que não desconhecido ainda, a uma gradual desaceleração de novas ofertas. Então, todo esse processo que nós estamos concordando aqui, de certa forma, pode ser invertido e a gente pode começar a ver o mundo girar o botão e retomar uma tendência de alta dos preços dos alimentos, baseado agora no outro fundamento, não de demanda, mas de custo de produção elevado, redução de área e redução de oferta. Interessantíssimo. Vocês, Maciel, na CNA, veem esses pontos colocados pelo Kogo como uma tendência? Haverá redução de área aqui no Brasil diante de custos de insumos que podem ficar proibitivos a depender da categoria em que o produtor se enquadra? Sim, Kellen, a perspectiva do produtor ela é muito positiva em relação à intenção, em relação ao estímulo de preço. Mas o custo dos patamares que está hoje, ou até mesmo ao acesso a alguns insumos, sem sombra de dúvida, pode ser um limitante para a oferta aí. Aí esse limitante ele pode ter duas vias. Uma via racional, que ela é uma redução de área em si e sustentação de patamares de produtividade que o pacote tecnológico permite, ou ele pode ser irracional de fato, de não ter acesso, de reduzir dose e você ter aí produtividades aquém do que é o necessário, que é muito preocupante dentro do processo de gestão. Como foi falado pelo Kogo, é uma margem líquida próxima de zero ali, para quem estava vindo com as margens anteriores, foram feitos investimentos, é um risco de descapitalização muito grande desses produtores, que é preocupante, inclusive, no segundo prazo. E essa preocupação ela já se inicia com a segunda safra agora, né? A gente vê uma safra de milho com risco maior, com a possibilidade de ocorrência de laninha. Se a gente pegar esse custo aí, qualquer quebra de produtividade, ela pode ser muito expressiva aí na receita dos produtores, que pode ser preocupante no longo prazo. Da mesma forma, café e cana-de-açúcar, safras a se formarem, que já tiveram quebra de safra, produtores com receita comprometida do ponto de vista da produtividade, que mesmo os patamares de preço hoje não sejam suficientes aí para garantia de renda, para garantia de margem e sustentação da atividade no médio e longo prazo. Realmente, esses ciclos a gente precisa acompanhar de perto. Agora, tá ficando para você, Deon, trazer aqui uma lufada de oportunidades para a gente diante dos cenários econômicos, agrícolas ou mais desafiadores na formação de custos. E a minha pergunta para você é sobre as autorizações ferroviárias para o aumento da concorrência interna e o potencial barateamento do frete que isso pode acontecer. Explica para todo mundo o que se trata isto e também o que é que você espera para 2022. O Brasil, ele tem um sistema de exploração de ferrovias que são as concessões. O governo federal constrói a ferrovia e concessiona, ou seja, transfere
para a iniciativa privada operar essa ferrovia. Isso é o que tem sido feito no Brasil nos últimos 60 anos. Agora, nós estamos trabalhando na aprovação do PL 3754, que anteriormente era o PLS 261 do Senado, que ele cria a modalidade de autorizações, ou seja, o empresário ele vai solicitar autorização para o Ministério da Infraestrutura e ele, recebendo essa autorização, vai desenvolver os estudos, vai adquirir as terras por onde vai passar essa ferrovia e, caso ele não consiga, ele pode ter a ajuda do governo federal para desapropriar esse trecho, mas todo o custo, tanto da compra como da desapropriação, é por conta do empresário, ou seja, do autorizatário. Então, nós entendemos que isso vai haver uma disponibilidade maior de ferrovias, do transporte ferroviário, e com isso nós vamos ter uma redução de custo, porque haverá concorrências. Eu dou um exemplo prático ali no Mato Grosso. O trecho Rondonópolis-Santos é uma concessão. A empresa concessionária, ela conseguiu uma autorização do governo estadual para estender os trilhos de Rondonópolis a Lucas do Rio Verde. Então, ela já está fazendo licenciamento ambiental e ela vai entrar em obras já o ano que vem. Então, isso vai possibilitar que aquela carga do Médio Norte ela tenha 3 destinos. Um, por essa Ferronorte. Outra, pela FIC, seria a autorização do trecho Água Boa a Lucas do Rio Verde. Então, esse trecho teria também um trecho autorizado e um trecho concessionado, que é de Água Boa a Mara Rosa, entrando na Ferrovia Norte-Sul. E o outro, que vai ser uma concessão, esse ainda não está prevista autorização, que é a Ferrogrão, que vai sair de Sinop até Miritituba. Então, nós vamos ter, naquela parte central do Mato Grosso, uma maior disponibilidade de ferrovias. E aí nós temos uma concorrência intramodal, ou seja, uma concorrência entre as ferrovias. E é isso que nós precisamos para a redução do nosso custo. Hoje ainda nós temos, de forma muito pesada, o transporte rodoviário. O transporte rodoviário ele representa 65% do transporte das nossas salas. Então nós temos que reduzir isso com maior volume de ferrovias e maior volume de hidrovias sendo exploradas. Hoje nós já temos a hidrovia do Madeira, a hidrovia do Tapajós, que já está transportando milhões de toneladas. Precisamos resolver a questão da Tietê-Paraná, mas a intermodalidade entre ferrovia e hidrovia é o melhor que nós podemos ter. Que ótimo. Vamos adiante. Obrigada, Edeon, por trazer essa perspectiva positiva para a intermodalidade. A gente tem mais alternativas para escoar a nossa safra, para internalizar os insumos e distribuir alimentos para o Brasil e para o mundo. Nesta edição do Hora H do Agro, nós já falamos sobre o surgimento da nova variante Ômicron e a apreensão nos mercados globais. Tratamos também das perspectivas para o mercado agrícola e debatemos o custo de produção do setor. Agora, a gente avança mais um pouquinho e vamos analisar a economia da China, principal parceiro comercial do Brasil. A desaceleração da economia chinesa é acompanhada com atenção. No terceiro trimestre deste ano, o PIB chinês registrou expansão de 4,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar do crescimento, a alta ficou abaixo do patamar de 7,9% verificado no segundo trimestre. Estimativas do Fundo Monetário Internacional projetam um crescimento de 8% para o PIB chinês neste ano e de 5,6% em 2022. Mas há uma advertência de que os riscos de baixa para a projeção estão se acumulando. Na avaliação do FMI, a recuperação da China está bem avançada, mas é desequilibrada e perde impulso. Neste contexto, especialistas acreditam em uma possível mudança estrutural do modelo de desenvolvimento chinês. Será mesmo? Pergunto para você, Pedro. Há uma desaceleração em curso na China com potencial de impactar a demanda do gigante asiático pelos produtos do agro brasileiro?
Certamente essa desaceleração está em curso. O FMI projeta 5,6% de crescimento no ano que vem e diz que há riscos. Na verdade, a gente já colocou esses riscos na conta. Nossa projeção no Itaú é mais para perto dos 5% de crescimento, exatamente porque a gente entende que a coisa já começou. O governo na China ele consegue calibrar muito o nível de estímulos que coloca para a economia, mas vinha se mostrando muito relutante em aumentar estímulos. Eles tiveram todo aquele problema do setor imobiliário, todo mundo viu no noticiário história sobre a Evergrande, que era uma incorporadora chinesa que provavelmente deixa de existir no curto prazo. Existia o risco de que isso gerasse um colapso no setor. Esse risco, a gente entende, não se consolida, porque o problema foi autoimposto pelo governo chinês, ele aumentou muito a regulação e sufocou as empresas. Agora ele começou ali a afrouxar um pouco a coisa, afrouxar condições de crédito, provavelmente vai fazer estímulos, mas essas coisas vêm com defasagem. Então a leitura é que a economia na China ela ainda perde um pouco de força, a coisa ainda piora antes de melhorar. Há pouco tempo atrás surgiu uma notícia de que a Evergrande seria o equivalente ao Lehman Brothers na crise de 2008 para o mundo, hoje em dia, o gatilho ali de uma nova crise global. Isso nos parece exagerado, até porque o governo começou a fazer medidas. Agora, que certamente esse avião ele não vai pousar muito suave, vai ter solavanco ali, isso a gente pode esperar. E aí, como a gente já tem visto na margem, significa demanda menor do consumidor chinês, com mais incerteza, então a propensão de consumo menor. E aí tudo isso, obviamente, tendo o seu peso na economia global. Muito obrigada, Pedro. Demanda menor pelo consumidor chinês em função de uma desaceleração foi o que o Pedro colocou com uma análise macroeconômica. Agora vamos à análise do nicho com Carlos Cobo. Eu gostaria de saber se a China vai continuar comprando muito milho, como fez nos últimos anos, um ponto até fora da curva. Isso impacta a demanda lá nos Estados Unidos, impacta o preço na Bolsa de Chicago. A China vai continuar comprando quanto de soja também? Muita soja. O que está no seu radar? Essas compras chinesas aumentam ou diminuem em 2022 para soja e milho? Como todos nós sabemos, um processo de ou recessão ou desaceleração econômica, o alimento ele sempre estará no final da fila, né? O que muda, na verdade, é a composição da cesta de alimentos que o consumidor opta numa situação de crescimento menor, que é o caso chinês, ou numa situação de crescimento próximo de zero, como é o caso brasileiro para o ano que vem, que está aí envolvido aí na alta taxa de desemprego, etc. Ainda assim, no Brasil, a gente vê que a demanda de alimentos sofreu mudanças, mas não sofreu retração, mas com exceções devidas, como o caso da carne bovina. Quando você olha para os números chineses, por exemplo, em termos de alimentos para 2022, já há uma desaceleração em vista para importações de milho, elas já começam a ficar em patamares abaixo dos vistos nos últimos 2 anos, quando os chineses começaram a ingressar no mercado de milho, um crescimento muito pequeno nas importações de soja, mas, por outro lado, há uma projeção muito clara de que eles vão continuar importando grandes volumes de carnes, de proteínas animais, tanto carne bovina, como carne suína e carne de frango. Como todo mundo sabe, os chineses continuam envolvidos com o problema da peste suína africana, não há um controle da situação da epidemia de peste suína africana no continente, no território chinês, está hoje preocupando todos os países ao redor. A gente sabe que já chegou aqui na América Central, Porto Rico, República Dominicana, Haiti, Estados Unidos preocupado, Alemanha com focos em granjas comerciais. O fato é que eles ensaiaram uma recuperação de rebanho, chegaram a projetar ao final do ano agora um rebanho aí recuperando para 580 milhões de cabeças de suínos, e agora já estão eles mesmos projetando para o ano que vem novamente uma queda de rebanho, quando todo mundo imaginava que a situação começaria a estar sob controle, montando mega granjas em todo o país, grandes investimentos pesados. Isso, por enquanto, não tem nenhum efeito direto. Então, na questão de proteínas, aonde o Brasil, tem que destacar isso, é o maior provedor de proteínas animais para o mercado chinês, deve continuar enviando grandes volumes de carne bovina, carne suína e também carne de frango, já que eles são os compradores, os maiores compradores dessas 3 carnes ao longo de 2020, 2021 e provavelmente também em 2022.
Muito obrigada, Carlos Cogo. Ou seja, a gente tem uma oportunidade no mercado de proteína e tem que observar atentamente as configurações do mercado de grãos, porque as importações seguem relevantes, mas talvez não tão pujantes como vimos nos últimos 2 anos. Quero saber de você, Maciel, a desaceleração da economia chinesa pode impactar a rentabilidade no campo e, por consequência, diminuir a margem de lucro do produtor? É algo que a CNA tem acompanhado com certa atenção? Sim, Kelly, a gente tem acompanhado, mas não acredita que ocorra no curto prazo de forma abrupta, conforme dito anteriormente aí pelos demais. Caso da soja, por exemplo, que a gente tem de ampliação de produção, a gente atende que dessa desaceleração deve continuar aí movendo do ponto de vista da demanda. E como o Cogo falou, né, as proteínas devem permanecer aquecidas exportações para a China, e o que a gente tem de recuperação de produção mais expressiva aí dentro da área de cereais, fibras e oleaginosas, por exemplo, está o milho, que é uma preocupação que a gente tinha em relação ao suprimento no mercado interno, né? Então, de certa forma, esse aumento de produção ele deve atender o mercado interno para ser como insumo aí competitivo para essas proteínas. Mas o que nos preocupa dentro do mercado da China também é esse olhar voltado, né, deles voltado para a economia chinesa, com essa preocupação da produção própria, as limitações sobre o ponto de vista de insumos, né? Então pode ser que encareça aqui para nós também, de vista aí as dificuldades que eles já têm enfrentado em relação ao fosfato amarelo, que é matéria-prima para a produção de muitos herbicidas, bem como fertilizantes, que a gente tem eles também como principal fornecedores aí dos principais macronutrientes que nós importamos. Então, das duas pontas é fator de preocupação, mas de certa forma aí não no curto prazo. E o nosso papel aqui é trazer todas as nuances para que a nossa audiência fique muito bem preparada para lidar com o dia a dia da tomada de decisões no agronegócio brasileiro. Quero saber de você, Deon, com a pandemia a gente acompanhou o fechamento de alguns portos na China. E se isso vier a acontecer novamente, quais reflexos a gente pode sentir na logística brasileira? E vou além, você acredita que isso pode acontecer novamente? A gente prevê se eles vão chegar a fechar portos ou não, isso é preocupante. De qualquer maneira, eu acho que está ficando uma lição para nós também. O fato da gente concentrar muito o fornecimento na mão de um ou de outro país faz com que nós tenhamos esses altos custos que nós estamos tendo de insumos, principalmente fertilizantes, e essa dependência, ela faz com que o próprio setor produtivo mude a sua forma de trabalhar. Está se falando, por exemplo, para a próxima safra, a redução do uso de fertilizante ou até o uso do fertilizante, porque você tem uma poupança no solo. Isso eu estou falando muito em relação ao movimento que nós vamos ter de navios, né? O fato da gente ter esse problema da pandemia, o fechamento de portos na China, nós temos em outros países também. Por exemplo, a Bielorrússia, ela fornece para o Brasil 20% de todo o cloreto de potássio que nós utilizamos, mas ela não tem mar. Então, ela depende de passar pelos portos da Europa. E para passar pelos portos da Europa, a União Europeia tem que permitir. Né? E aí você vem com outro problema, que é eles não concordarem com o presidente, e aí vai. Né? Então, isso é bastante complexo quando você faz a análise da logística mundial. Né? Mas nós dependemos 100%, nós não temos marinha mercante brasileira para fazer esse transporte, nós dependemos 100% do transporte internacional, dos armadores internacionais, mas eu acho que isso aí é uma questão de tempo. Nós vamos ter agora um período ainda de acomodação desses mercados, acredito até que nós vamos ter uma redução no custo assim que passar esse movimento que nós estamos tendo agora. Só para ter uma ideia, em Los Angeles, há um mês atrás, tinha 100 navios fundeados e não conseguiam desembarcar. Quando eles começaram a desembarcar, veio uma greve dos caminhoneiros.
E aí, né? Então você tem uma dependência não só dos portos internacionais, como esses países estão vivendo esse problema também, né? Nós não somos diferentes disso. Felizmente, nós não tivemos nenhum porto brasileiro fechado, nenhuma greve, está tudo em ordem, e eu acredito que nós vamos conseguir fazer as importações e as exportações que nós precisamos. Agora, precisamos resolver alguns problemas, como o problema, por exemplo, dos contêineres. Bem colocado, obrigada, Edeon. E assim, quando a conversa é muito boa, ela passa muito rápido. Chegou a hora da gente fechar o nosso painel. E eu vou pedir para vocês serem bastante objetivos e sintéticos e responderem para a nossa audiência em 2 palavras. Quais são as oportunidades para o agro, para a economia do Brasil em 2022, e os desafios a gente gastou um tempo aqui tratando, porque são vários, mas existem muitas oportunidades, não é? Quero começar com o Pedro e saber de você. Qual é a oportunidade e o desafio que todo mundo tem que anotar em casa para 2022 e ficar de olho, Pedro? Boa. Bom, em 2 palavras, agenda verde. Acredito que o Brasil tem um potencial grande para explorar demanda global por ponto de vista do investidor e do consumidor por isso, e uma economia com uma vocação aqui que a gente pode abraçar de forma mais abrangente, até abrir frente de produtos, serviços ambientais que a gente hoje em dia não monetiza, não capitaliza em cima. Então, principalmente pensando um ano desafiador em 2022, olhar para essas outras opções é algo muito interessante. Isso é basicamente essa tendência ESG que a gente vê no mundo. Legal, obrigada, Pedro. Carlos Cogo, a sua palavra, a oportunidade que você vê para o novo ano. O Brasil está chegando em 2022, provavelmente com uma safra de grãos recorde de 300 milhões de toneladas, construídas ainda a um custo de produção inferior àquele que será o custo futuro. Isso é uma baita oportunidade para a gente manter esses recordes mensais de exportação do agronegócio brasileiro. Isso já aconteceu em 2020, 2021, e a gente pode reportar novamente um recorde de exportação do agronegócio brasileiro em 2022, se capitalizar, se preparar para o jogo e estar bem capitalizado e preparado para enfrentar custos mais altos para a safra 22-23. Então, tem muitas oportunidades para o Brasil, que é aproveitar o que ele fez. Nunca parou de exportar e acabou abastecendo o mundo todo com diversos grupos de commodities importantes. Excelente, obrigada, Carlos Cogo. Maciel, a oportunidade que está na sua mira. Então, Kelly, acho que esse cenário que desenhou, ele deixa muito claro que nós devemos buscar a autossuficiência ou algo próximo dela, principalmente no que se refere aos insumos. Tem várias propostas legislativas estruturantes que a gente já discute há alguns anos, e esse ano ficou muito claro a importância dessas propostas. Uma é o PL 3507-2021, do Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, 658, para a segurança jurídica aí para a produção de bioinsumos, bem como o 6299 de 2002 aí dos defensivos agrícolas para oferecer maior competitividade dentro do setor, maior opções para esses produtores, maior concorrência no mercado e, obviamente, menor redução de preço. Então, buscar autossuficiência no médio e longo prazo, eu acho que é o que nós podemos aproveitar de oportunidade da lição que ficou desse ano. Excelente, obrigada, Maciel. Edeon, a oportunidade de 2022 para o agro. Eu diria que nós temos 2 oportunidades. A primeira oportunidade é a armazenagem. Nós temos que trabalhar para que o pequeno e o médio produtor tenha condições de construir os seus armazéns, quer seja na forma individual ou na forma de condomínio, mas ele tem que construir os seus armazéns para que ele possa ter melhor poder de barganha. E a segunda coisa é, com a aprovação da lei da cabotagem, possivelmente para o segundo semestre ou para 2023, nós podermos escoar, podermos abastecer Santa Catarina, por exemplo, que é um grande importador de milho de outros estados e até fora do Brasil, pela cabotagem. Então, nós podemos levar um produto para Miritituba, de lá para a Vila do Conde, colocar num navio e abastecer a costa brasileira, principalmente Santa Catarina. Eu acho que nós vamos ter uma melhoria significativa
da logística interna. E a gente fala muito em logística, nós temos que pensar também na logística interna. Excelentes oportunidades para o agro em 2022 e muita informação e análise de qualidade no nosso painel. Quero agradecer demais ao Pedro, ao Carlos Cogo, ao Maciel, ao Edeon e a toda a nossa vasta audiência espalhada pelo Brasil. Foi um prazer recebê-los. Voltem sempre. Muito obrigada. Prazer, Kellen. Obrigado. Prazer, Kellen. Que agradeço. Eu que agradeço. E agradeço a audiência de todos. A gente se vê no próximo domingo. O painel Hora H do Agro fica por aqui. Até mais. Hora H do Agro, com Kellen Severo.